Olá, paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe dos pré-adolescentes e hoje nós estamos estudando a lição de número 11, que tem por título Esperando o Tempo de Deus. Vamos orar, como de costume, e convidar o Espírito Santo para tomar a frente desta aula. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás de aprender mais da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas falar ao nosso coração exatamente aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da Tua parte. Toma a frente desta aula, Pai, e abençoa cada um que está nos ouvindo neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, a nossa lição hoje é uma complementação, do que a gente tem estudado ao longo desse trimestre, que eu vou só dar uma relembrada, que nós estamos falando sobre pré-adolescência. Que fase é essa? Não é verdade? E hoje nós estamos falando sobre esperar. E esperar o tempo de Deus. Que é uma coisa que não é muito fácil, né? Esperar. Mas antes da gente começar, na aula propriamente dita, eu gostaria de convidar vocês a acompanhar o versículo, que é o nosso texto áureo, que é aquele que eu acredito que todo mundo já decorou, que é o A Bíblia Diz, que ele se encontra lá em Salmos 62:5, que diz mesmo assim: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. E a lição de hoje está baseada no outro salmo, o Salmo 40, o verso 1, que diz mesmo assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Amém? Pois é, a nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala o tempo determinado. O segundo ponto, Deus tem um propósito. E o terceiro ponto da nossa lição diz, vivendo a promessa de Deus. Então, a gente já viu que é uma lição abençoada e eu convido você a acompanhar. Amém? E a nossa lição, o comentarista ele começa falando fazendo uma pergunta, Quem nunca teve vontade de crescer um pouco mais rápido, de apressar um pouquinho o tempo, de repente se ver como adulto? É comum na idade de vocês, a pré-adolescência, às vezes querer ser adulto, às vezes querer ser independente, mas o que a lição quer trazer hoje para você, que a melhor coisa que a gente pode fazer é aguardar e viver tudo no tempo certo, de acordo com o tempo que Deus estabeleceu para a gente e não atropelar fase nenhuma, que é justamente isso que está no primeiro ponto da nossa lição, que nós somos ensinados a apressar o tempo, a fazer as coisas acontecerem, não deixar nada para depois. Nós somos cobrados diariamente com isso, mas a Bíblia diz que há um tempo, há um propósito para tudo debaixo dos céus, certo? Eu queria que vocês acompanhassem comigo o versículo que tem lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Na verdade, eu gostaria que você acompanhasse em casa com mais tempo, que aqui a gente não tem muito tempo, que você lesse até o versículo 8. Mas eu vou deixar aqui no slide, eu gostaria que você acompanhasse comigo agora, apenas o versículo 1, mas você vai ler em casa o restante. Vamos ler? Tudo neste tempo, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. O escritor de Eclesiastes está dizendo que existe tempo para tudo, E ele começa a relacionar lá nesses 8 versículos, nesses 8 primeiros versículos desse capítulo, que há tempo para muitas coisas. E o que é que a gente precisa aprender com isso? Que é preciso viver cada experiência na sua fase, não atropelar fase nenhuma, para que o seu crescimento, querido adolescente, aconteça de maneira saudável, que o seu crescimento venha e o seu amadurecimento ocorra como deve acontecer. Porque se a gente atropelar fases, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai viver a melhor fase da sua vida. É verdade.
A pré-adolescência e a adolescência é a melhor fase da sua vida. Você vai lamentar lá na frente não ter vivido as oportunidades que a sua idade lhe deu, certo? E o que acontece às vezes quando a gente atropela? A gente vê adultos se comportando como adolescentes, que também está errado, porque não viveu a fase no momento certo. Aí ele começa a botar o exemplo aqui de um agricultor. Eu não sei se você está no campo ou na cidade, mas você deve imaginar como é que é, né? O agricultor, ele planta, primeiro ele prepara o solo, ele planta a semente, ele agua, né? Coloca água e espera a semente germinar. E às vezes demora muito tempo. E quando ela começa a brotar, ele tem que esperar crescer, dar o fruto, amadurecer para poder colher. Então isso leva tempo e é preciso ter paciência para fazer isso. Aí o salmista Davi, uma vez ele disse na sua oração, que é justamente o que a gente leu, né, que está baseado na nossa lição, Salmo 40, que ele disse mesmo assim que Deus, ele ouviu a oração dele. Vamos rever? Olha o que ele disse mesmo assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Deus, ele sempre age. Ele sempre age no momento certo. E ele quer que a gente creia. Somente que dependa dele e creia nele, que ele é fiel para ouvir a nossa oração. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Diz que mesmo assim, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E tem outro versículo que eu lembrei agora, que não está na lição, mas eu gostaria de deixar para você, porque esse versículo Deus já falou comigo fortemente, né? E eu gostaria de deixar para você, que diz mesmo assim, está lá no Salmos, capítulo 9, né? O Salmo 9, o verso 10, que diz mesmo assim: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. O que o salmista está dizendo aqui? Que Deus, ele não abandona aqueles que o procuram, que buscam a ajuda de Deus. No versículo anterior, a gente viu que era preciso ter fé para chegar até Deus, né? Crer que ele existe e que ele vai responder às nossas orações. E nesse versículo seguinte que eu deixei para vocês, diz que Deus, ele não abandona aqueles que o buscam. Então, meus queridos, vamos aprender a esperar no tempo de Deus e saber que há um tempo para tudo, né? Além de Davi, né, que a gente viu nos exemplos desse salmo, houve outra personagem bíblica, né, Daniel, muito conhecido de vocês, que também precisou esperar no tempo de Deus. E essa passagem está lá em Daniel, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 14, que depois vocês podem ler, mas eu não vou ler agora porque é muito extenso. Mas acontece o seguinte: Daniel, ele estava orando ao Senhor, clamando, e passou 21 dias orando. E ao final desses 21 dias, o anjo apareceu a ele e disse assim: Daniel, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu a sua oração e a sua oração foi atendida. Mas acontece que eu me envolvi numa batalha espiritual e hoje foi que eu cheguei com a resposta. Então, muitas vezes, meu querido, a gente vem orando, a gente fala com o Senhor e muitas vezes a gente não tem a resposta imediatamente. Porque, primeiro, não é o tempo de Deus e, segundo, pode estar acontecendo batalhas espirituais, batalhas no mundo espiritual que você não está sabendo, mas que Deus sabe e Ele já providenciou a resposta. Porque a gente viu nos versículos que eu deixei aqui, principalmente no verso 10 do Salmo 9, que Deus, ele não abandona aqueles que o buscam. Então, se você já pediu alguma coisa a Deus, espere na resposta do Senhor, porque certamente ele atenderá. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, que fala que tudo tem um tempo determinado. O tempo determinado de Deus. O segundo ponto fala que Deus tem um propósito para tudo. Deus não faz nada sem propósito. Quando Deus criou o mundo, por exemplo, ele não criou de qualquer maneira. Olha o que o comentarista diz aqui. Deus planejou tudo de forma organizada.
Deus determinou o tempo certo para criar o mundo e todas as coisas que existem nele. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas, certo? Tudo tem um propósito de Deus. O profeta Isaías, certa vez, eu queria que vocês acompanhassem aqui um versículo que está na lição, Isaías 45:18, que diz mesmo assim: O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas que houvesse moradores nela. Deus, quando ele criou o mundo, né? Ele criou com o propósito para não ficar vazia, criou pessoas, né, e animais para habitar, para que habitassem a terra, né, para que adorassem o nome dele, os homens, né, e governassem a terra. E quando ele criou o homem com vários órgãos e cada membro, cada órgão e cada membro também tem um propósito. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 e 18. Acompanha aí. Se o corpo fosse todo olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo fosse ouvido, todo ouvido, como é que poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Imagina só se as mãos fossem ficar no lugar dos pés. Será que as mãos teriam condições de sustentar o corpo? E será que os pés, no lugar das mãos, teriam condições de pegar as coisas como a gente pega, né? Não, porque já tentou pegar alguma coisa com os dedos do pé? É complicado, né? Exatamente. Então, Deus, ele faz tudo com um propósito. Além disso, Deus, ele não nos criou para que nós ficássemos ociosos, né? Ou que nós fizéssemos com as nossas próprias vontades, apesar dele nos dotar de livre-arbítrio, né? Da gente, a capacidade de decidir, a resposta final vem do Senhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vamos acompanhar? As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Vê que coisa maravilhosa. Não, você pode fazer muitos planos, mas quando você espera no Senhor, né, confia no Senhor e sabe que Ele não vai lhe abandonar, você tem a certeza que a última palavra vem do Senhor, certo? Só que nem sempre, né, os propósitos de Deus, eles são compreensíveis para nós. Deixa eu contar uma experiência para você. Uma vez, eu era um pouquinho só mais velha que vocês, mais ou menos a idade de vocês. Eu estava preocupada com alguma coisa que eu queria, né? Porque a gente faz tantos planos, a gente sonha. E eu sempre fui muito de sonhar, de planejar, de imaginar como é que estaria a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos. E uma vez eu estava no local, acho que era um acampamento, né, de jovens e adolescentes, e o pastor que estava pregando, ele não sabia o que estava se passando na minha mente, né? Mas Deus usou naquele momento. E ele disse mesmo assim, ele até colocou, né, um exemplo, ele estava com uma Bíblia, eu vou botar a revista aqui agora, e ele colocou mesmo assim, que a nossa visão, a gente só consegue ver isso aqui. A gente tem uma visão limitada, mas o Senhor Deus, ele conhece todas as coisas, o que está fora desse campo da nossa visão. O que é que ele queria dizer? O que eu entendi, né? Que nós só vemos o que está na nossa frente, a nossa visão limitada. Mas Deus, ele sabe o nosso passado, o nosso futuro. Ele sabe onde é que a gente vai estar daqui a 5, 10 anos. Então, a melhor coisa é depender exclusivamente de Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. Esse texto é fantástico, eu gostaria que você acompanhasse comigo agora. Diz mesmo assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, Deus, apesar de tudo, né, que parece que está dando errado ou que Deus não está ouvindo, Deus está nos ouvindo. O Senhor, ele já preparou tudo, visando o nosso melhor. Como diz aqui o texto que nós lemos, né? Porque eu tenho um plano para vocês.
plano de prosperidade e não de desgraça. Eu quero o melhor para a vida de vocês. Então, esse é o segundo ponto, né? Que Deus tem um propósito para as nossas vidas e devemos aprender a esperar o tempo de Deus para que se cumpra esse propósito em nossas vidas. E o terceiro ponto fala vivendo a promessa de Deus. Eu não sei se você já parou para observar, mas na Bíblia há vários textos falando de promessas, Deus prometendo alguma coisa. Logo lá em Gênesis, se você prestar atenção, quando o Senhor ele dá aquele decreto, né, para o homem, para a mulher e para a serpente, ele diz à mulher que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então ele fez uma promessa à humanidade do Salvador, né, do Messias, logo ali. Nós vemos muitas promessas, promessas para o tempo futuro, né, para a redenção do povo de Deus. A gente lê lá em Daniel, a gente lê em Isaías, a gente lê em Apocalipse, tantos os outros textos, não é verdade? Mas também tem aquelas promessas específicas para aquele que crê em Deus, para aquele que espera, para mim, para você. A gente abre lá a Bíblia e Deus fala conosco. Salmo 37, por exemplo, é um salmo muito grande e esse salmo tem pelo menos 21 versículos de promessas. Você sabe, você lembra de algum versículo, algum verso desse Salmo 37? Lembra? Eu vou só citar um, né? O 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é uma promessa de Deus na nossa vida. Amém? Então, para viver as promessas do Senhor, é necessário duas coisas: crer e obedecer. Quando a gente crê e obedece, a gente vive as promessas de Deus na nossa vida. Veja o que diz lá Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27. Acompanha comigo aí. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que eu estou dando a vocês hoje. Então, caro pré-adolescente, saiba que a obediência aos mandamentos do Senhor é a maior garantia de vivermos as suas promessas. Sabe alguém que esperou bastante tempo para o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele? Foi Abraão. Abraão ele tinha cerca de 75 anos quando o Senhor prometeu a ele um filho e uma descendência bem numerosa, ter muitos netos e bisnetos e por aí vai. Lá em Gênesis capítulo 12, se você for acompanhar, né, começa a história de Abraão. E Deus diz, olha, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te abençoar, eu vou te mostrar esse lugar, vou te abençoar, vou te dar e vou fazer de você uma grande nação. Abraão tinha 75 anos. 25 anos depois, se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão já estava com 100 anos. E hoje, né, nós podemos dizer que nós somos filhos pela fé de Abraão, né? Através da semente de Abraão veio o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Vê que coisa linda e maravilhosa. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. E eu tenho uma coisa interessante aqui, que eu gostaria que vocês vissem. Tenho aqui um exercício na lição, revisando quem sou eu, que ele coloca 3 desafios de personagens bíblicos que receberam a promessa do Senhor. Tem pelo menos 3, eu gostaria que vocês fizessem, é bem interessante, tá certo? Então Deus, ele também faz promessas na nossa vida. Deus fez promessa na minha vida que já se cumpriu. Deus fez promessas que demoraram um pouquinho para que cumprisse e cumpriu já. E tem promessas que eu ainda estou aguardando no Senhor. Então, meu querido, se Deus prometeu alguma coisa a você, faça como Abraão, tenha fé e obedeça os seus mandamentos. Creia que o Senhor, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, essa foi a nossa lição de hoje. E eu gostaria que você guardasse no coração, né? Que existe um tempo determinado para tudo, para todo o propósito do Senhor. Amém? E que Deus ele faz tudo com um propósito e que nós devemos esperar. Então vamos recapitular o que a gente viu nessa lição? Vamos lá? Primeiro ponto.
É preciso viver cada experiência no tempo certo para que o seu crescimento e amadurecimento ocorram de maneira saudável. Segundo ponto, Deus criou todas as coisas com propósitos específicos. E terceiro ponto, para viver as promessas de Deus, é necessário que creiamos e obedeçamos a sua palavra. Amém? E esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você possa aplicar no seu coração, que você possa controlar um pouquinho essa ansiedade e descansar e esperar somente no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por mais uma aula e por mais uma palavra que tu falaste ao nosso coração. Abençoa, Senhor, cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Até mais.